A comida chega na porta de casa, a encomenda também. Mas para quem tá ali, na moto, correndo na rua o dia todo, existe uma conta que, olha, quase nunca fecha. É justamente sobre essa matemática, a da vida real, que a gente vai conversar hoje. Essa frase aqui, ela resume tudo. É o ponto de partida. É aquela sensação de que o esforço é gigante, sabe? Mas o resultado de verdade, aquele que paga as contas, parece que sempre vem menor do que deveria. Para a gente entender essa conta direito, a gente precisa mergulhar em um dia inteiro. A história como ela é, que começa muito antes da primeira entrega e, nossa, termina bem depois da última. É isso. Não tem tempo ruim. O celular apitou, tem que ir. Cada um daqueles alertas é, sim, uma promessa de dinheiro, mas é também o começo de mais uma corrida contra o relógio, contra o trânsito, contra o que vier pela frente. A vida em cima de duas rodas é isso aí, uma sequência de decisões que precisam ser tomadas em segundos. É um estado de alerta que não para nunca. O corpo sente, a mente cansa, cada quilômetro rodado é essa mistura de risco e de necessidade. Fim do turno. O corpo está moído, a mente exausta. Chegou a hora da verdade. Abrir o aplicativo e conferir o resultado de um dia inteiro de trabalho duro. E ali na tela, à primeira vista, o número até que parece bom. É exatamente aqui que a matemática começa a dar errado. O aplicativo, ele te mostra o faturamento bruto, mas o dinheiro que sobra, sabe? O lucro? Aí isso é outra história. Desse valor, tem que tirar o custo da gasolina, que não está barata, a troca de óleo, o pneu que se gasta, a manutenção da moto que sempre aparece, o plano de dados do celular, a comida na rua. No final, o número que vai para o bolso é sempre, sempre menor. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Essa angústia de ver o dinheiro simplesmente sumir não é um caso isolado, não. Isso faz parte de um cenário muito maior, que envolve o país inteiro. E a resposta é um sonoro não. Essa correria, o risco, a conta que não fecha, isso é a rotina de uma categoria inteira de trabalhadores. Pensa só, são quase 500 mil de pessoas, 500 mil de histórias parecidas, de gente batalhando nas ruas todo santo dia debaixo de sol e de chuva. E o risco, ele é muito real, é concreto. Olha só esse dado. A maioria, 60%, já passou por um acidente, por alguma situação de violência ou ficou doente por causa do trabalho. Não é uma minoria, gente. É a regra. E o perigo é constante. 1 em cada 4 entregadores sofreu um acidente de trabalho só nos últimos 3 meses. Isso aqui mostra que o risco não é uma coisinha distante, uma possibilidade. É uma ameaça diária, imediata. E esse risco, que parece individual, tem um custo para toda a sociedade. Só em 2024, foram quase 150 mil internações de motociclistas no SUS. E o custo disso? Mais de 233 milhões de reais. É um dinheiro que sai do bolso de todo mundo. Então, a gente chega num ponto que é crucial. O problema não é falta de trabalho, não é falta de dedicação, de jeito nenhum. O problema é como tentar encher um balde que tem um monte de furos que a gente nem vê. Imagina só, a renda das entregas até entra por cima do balde, mas por baixo, o dinheiro vaza. Vaza na gasolina, na troca de pneu, naquele conserto que não estava previsto, no plano do celular. São esses pequenos furos que, quando se juntam, esvaziam o balde mais rápido do que ele consegue encher. A luta, então, não deveria ser só para trabalhar mais, correr mais, se arriscar mais. A verdadeira batalha é por clareza. É parar de focar só no esforço e começar a focar em entender os números de verdade. Saber exatamente quanto custa cada quilômetro rodado para só aí saber quanto realmente está sobrando. É exatamente isso. Trabalhar pra caramba sem saber os próprios números é muito perigoso. É se expor ao risco sem ter a menor dimensão do retorno financeiro. É uma aposta altíssima, feita no escuro todos os dias. Então, tá, qual é a saída? A saída começa por um caminho que é mais simples do que parece. O primeiríssimo passo para mudar esse jogo é buscar clareza. É literalmente tirar a venda dos olhos. E como se faz isso na prática? Primeiro, é preciso enxergar por onde o dinheiro está indo embora. Anotar cada centavo gasto com a moto e o trabalho. Depois, calcular o lucro real, ou seja, subtrair todos esses custos do que entrou. Com esse número de verdade na mão, aí sim fica possível tomar decisões melhores. Qual corrida vale a pena? Qual dia compensa mais trabalhar? A chave para virar esse jogo não está no acelerador, entende? Está na informação. O poder não vem de correr mais, vem de saber mais sobre o próprio dinheiro, os próprios custos e o próprio lucro.
Fica essa pergunta no ar. E se houvesse uma forma rápida, direta, de fazer um raio-x disso tudo? De entender a saúde financeira dessa correria toda, sem complicação nenhuma? Existe um caminho para começar. Há um diagnóstico gratuito disponível para quem quer ter essa clareza. É uma ferramenta simples para dar aquele primeiro passo e finalmente entender onde é que estão os furos do balde. O link para isso está aqui na descrição.